A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando a todos agora para juntos podermos estar fazendo mais um estudo da videoaula da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista essa de jovens e adultos. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2024 o reino, o monte, a cidadania do reino e o sermão do monte. Autor dessa lição, pastor Luciano Cozedei. E sempre dizemos aqui os nossos agradecimentos a esse querido pastor que tem elaborado estas lições desse primeiro trimestre de 2024. Meus irmãos, nós vamos para a lição número 10, a 11ª lição. O texto base é Mateus 6, 24. O título da lição é Liberdade diante da tirania das coisas materiais. E nós queremos aqui estar orando nesta hora e agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de junto podermos estar fazendo esse estudo. Oramos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, pela qual viemos através deste meio, Senhor, da oração, agradecer a Ti, ó Deus, pelos irmãos que têm sempre nos acompanhado aqui nesse canal, que tem sido o veículo pela qual nós temos divulgado a Tua Palavra através do ensino da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa estar abençoando os nossos corações, que esses estudos venham para servir para a edificação da Tua Igreja, que os irmãos possam ser agraciados a Deus através desse estudo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos pelos inscritos, por todos aqueles que ouvirão o sobreestudo, assim propostamente, feito pelo teu servo, pastor Luciano Cozedei. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer para todos sempre. Amém e amém. Irmãos, antes de começarmos, nós vamos fazer aqui de entrar no estudo, né? Nós vamos fazer aqui algumas perguntinhas, já até separei, né? E está no estudo também. Diante das escolhas da vida, você preocupa com valores que permanecem ou com valores que perecem? Você preocupa com o quê? Com os valores que permanecem ou que perecem? Segundo, quando falamos de liberdade, de tirania das coisas materiais, o problema está em focar nas coisas que não fazem parte do reino de Deus. Como você lida com isso? Terceiro, você é uma pessoa abençoadora? Comente. Então, isso aqui é para que os irmãos reflitam e possam altamente responder essas perguntas. Nós vamos ler o texto base, né? Vamos ler aqui o texto base da revista, que está em Mateus 6, 24. Os irmãos podem acessar a Bíblia digital ou manusear aqui como eu estou fazendo, que eu gosto, né? A Bíblia impressa, né? Mateus 6, 24. É o texto que nós vamos ler. Mateus 6, 24. E nós estamos vindo acompanhando esse texto, né? Sobre as 3 metáforas, né? E hoje eu acho que nesse estudo, nós vamos falar sobre a última metáfora. Então, Mateus 6, 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um, amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O significado aqui de Mamon é dinheiro ou as riquezas, né? Já oramos, já fizemos as nossas perguntas, né? Que os irmãos com certeza vão, de acordo com o decorrer desse estudo, vão responder. Liberdade diante da tirania das coisas.
O objetivo desse estudo, irmão, o final desse estudo, você será desafiado a ser leal a Deus. Identificar as suas escolhas, agrado a Deus e o que tem dominado sua vida. Então, no final desse estudo é para que a gente reflita sobre isso. A lealdade a Deus e edificar as coisas que agradam a Deus e o que domina a nossa vida. Falando sobre as perspectivas do reino de Deus, vimos que os nossos olhos bons nos guiam para o que é bom e nos ajuda a focar no que permanece, né? Então, se os nossos olhos forem bons, nós vamos focar naquilo que seja eterno, naquilo que não perece, naquilo que não é passageiro, né? E nós sabemos o que não é passageiro, o reino dos céus, pela qual foi proposto pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o que vai permanecer para sempre, né? E ele faz um convite a eu e você para focar os nossos olhos no reino dos céus. Aplicada ao problema das possessões materiais, possivelmente se as pessoas dividem sua atenção entre Deus e as coisas materiais. Então, basicamente, Deus não quer dividir, né? Não divide a sua glória com ninguém, porque essas coisas que prendem nós dificultam o entendimento do reino dos céus. Tudo que tira o foco de Deus, do reino celestial, prende as coisas deste mundo. Por isso que muitas pessoas que possuem bens, eles dificilmente entendem o que são as coisas espirituais, porque a sua mente não está focada no que é de cima, mas no que é perecível, que são da terra, né? E eles não entendem as coisas espirituais. Se as pessoas dividem a sua atenção entre Deus e as coisas materiais, pode ser que não esteja se focalizando bem em nenhum dos dois, né? Aprendemos sobre o egoísmo e a generosidade e como isso influencia na vida do cristão. Nossa premissa, reconhecemos que os valores do reino de Deus são inegociáveis. Então não tem como você negociar os seus valores do reino dos céus, porque são inegociáveis. São valores eternos. São coisas que não perecem, né? Como já falamos aqui. E elas ultrapassam o limite do nosso pensamento. Você poderia imaginar como seria o céu? Mas a Bíblia fala que são coisas que os olhos nunca viram e os ouvidos também nunca ouviram. Então, daí você dá para entender que é uma coisa diferente, uma coisa extraordinária. Só de você falar essas palavras, o seu pensamento imagina que seja uma coisa fora do comum, o reino dos céus. Aqui nós vemos alguns reinos aqui na terra, mas você vê que são reinos até prósperos, né? Uma economia básica suficiente para manter o cidadão. Mas às vezes tem a prosperidade, mas não tem felicidade. Às vezes tem a felicidade, mas não tem o amor. Às vezes não preenche todos os requisitos que Deus trouxe para nós, né? Então, mas nesse lugar chamado céu, reino dos céus, reinos de Deus, há uma coisa perfeita para cada homem e cada pessoa, né? A respeito dos valores do reino de Deus, que a única alternativa que temos diante disso tudo é o próprio reino de Deus, né? Então, o que nos resta é nos apegarmos ao reino de Deus, porque todas as coisas aqui são perecíveis, né? Não tem como você se apegar a nada desse mundo. Se você se apegar a alguma coisa que você acha que seja suficiente, no final ela vai perecer. Essa é a certeza que nós temos. Tanto é que pessoas, parentes, amigos que já passaram neste mundo, hoje já não existe, né? E sabemos que segue-se o juízo. Na verdade, todos nós vamos seguir ao juízo de Deus. Irmãos, o primeiro ponto aqui, o primeiro tópico, a escolha entre pilares
as bases, né, que devemos escolher, como devemos seguir, se nós vamos seguir a Cristo ou se obedecer e ser leal, ser fiel, né? Então, os pilares são a base de cada ser humano, da nossa vida diante de Deus. Encontrar os valores finais e tesouros que perecem ou que permanecem, entre o versículo 19 e 21. Nós estaremos lendo, mas eu queria falar aqui, falar sobre o que é tirania, né? Eu estive verificando que tirania quer dizer poder soberano, usurpado e ilegal. Olha só. Governo de tirano. Domínio, poder de qualidade de tirano. Está relacionado com opressão, crueldade e abuso de poder. Então, essa palavra tirania dos materiais, das coisas materiais, quer dizer opressão, né? Quer dizer abusos, né? Que muitas das vezes essas coisas materiais causam no ser humano. Vamos aqui, irmãos, tem mais um significado aqui também que eu deixei aqui no nosso celular, que fala assim, o que é tirania? O significado de tirania está relacionado com opressão, crueldade, abuso de poder. É um termo que origina do vocábulo grego tyrannos, que na Grécia classifica e designava um governo ilegítimo, ou seja, teria sido instituído de forma ilegal. Tirano era o nome dado ao representante desse governo. Alguns tiranos gregos atuaram de forma positiva e contribuíram para o progresso de algumas cidades. A evolução de conotação negativa do termo deu-se devido aos tiranos que abusavam do poder. Hoje nós podemos dizer que tem muitos tiranos aí, né, irmãos? E a tirania é isso, ela age normalmente com a opressão e o abuso do poder. É isso, né? Então nós estamos falando aqui sobre a tirania das coisas materiais. Não estamos falando bem de um poder de governo, né? Então, explicando esse passo aqui, nós vamos para o versículo que foi proposto aqui na lição, né? Encontrar os valores finais dos tesouros que perecem ou que permanecem. Versículo 19. Mateus 6, 19 a 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntai os tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, irmãos, ele usa uma referente aqui sobre o ajuntamento de coisas, dinheiro, né? De roupa. Essas coisas tudo perece. E aonde não há segurança. Hoje nós vemos o mundo do crime invadindo as casas, as lojas, e é uma prova que essas coisas perecem, né? Encontrar os valores finais entre as mesquinhez que deixa a pessoa nas trevas ou a generosidade que é a própria luz, que propicia a luz. Isso está no versículo 22. Aqui fala o corpo que é iluminado. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os seus olhos foram bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Então fala sobre como nós vemos a riqueza ou pensamos, né, sobre o desapego, na verdade, das coisas materiais. E encontrar os valores finais entre a adoração, ou a mamon, ou a Deus. Versículo 25, né?
servir somente a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e dedicará, né? Dedicará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou as riquezas, né? Esta palavra é entendida em uma compreensão a respeito da escravidão, quando um senhor possuía direitos legais sobre um escravo. Então, Deus usou, Jesus, né, na verdade, usou o ensinamento das parábolas para falar sobre um senhor, né, que possuía escravos, como nós vemos, e ele fala ali, né, que esse escravo não poderia servir a dois senhores. Quando um senhor possuía direitos legais sobre um escravo, ele tinha autoridade sobre ele. Então nós vemos que Jesus usa as coisas simples para trazer ensinamento às pessoas daquela época. E hoje nós falamos esses versículos, mas nós podemos entender que ele fala de uma coisa simples que nós podemos entender, que está ao nosso alcance de entendimento, que ele fala do senhor e do escravo. É ilusório as riquezas, que muitas das vezes são o senhor da vida daquela pessoa, né? E muitas das vezes o dinheiro toma o lugar de Deus e toma o lugar das coisas que não pode ser negociável, né? Que é a presença de Deus na nossa vida. Quando o senhor possuía direitos legais sobre um escravo, ele tinha autoridade sobre ele. A dupla propriedade dificultava, porque a dedicação seria incompleta para um dos dois. Então, irmão, é impossível um ser humano, né, o homem, servir a Deus e as coisas materiais, porque ele sempre estará dedicando mais a um do que ao outro. E às vezes possa ser que ele nem esteja servindo a ninguém, né? Observe, portanto, que Jesus não valida a escravidão em nenhum momento algum. O texto nem aponta essa direção. É uma parábola. Além disso, Jesus também não valida o ódio, mas aponta para a dificuldade de viver assim e para o desafio dos senhores que o dominam. Pode ser aprisionada pelas coisas materiais. Então Jesus está tentando falar que devemos ser livres para servir a Deus. Devemos ter liberdade para servir a Deus, não ficar preso às coisas materiais. Ainda que nós usemos as coisas, mas nós não devemos apegar a ela, porque um dia partiremos desse mundo e dela nada levaremos. Mamon significa alguma coisa em que deposita confiança, riqueza, tesouro. Muitas coisas que tiram a segurança, né? Mas ele diz aqui que nós não devemos buscar essas coisas, mas devemos primeiramente buscar o reino dos céus, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Deus, ele alimenta os passarinhos, né? Ele veste as pessoas, né? Como diz lá, não esteja solícito o dia da manhã, pois cada dia basta o seu mal. Então nós falamos aqui a escolha entre os pilares. O que nós temos escolhido? Nós temos escolhido servir a Deus ou ao mamão, ou às riquezas desse mundo, os prazeres, né? Tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Segundo tópico, irmãos, nós vamos falar, nosso amor e lealdade deve ser dirigido a Deus, né? Deus é a nossa razão de existência. Nada do que existe nesse mundo foi feito sem o amor de Deus. O amor profundo é a principal lealdade, deve ser dirigido ao Pai. Devemos ser leal para com o Pai, porque Deus sempre é fiel para conosco. Ainda que nós sejamos infiéis para com Deus, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, né? Então, irmãos, entenderemos mais claramente ao lermos a parábola do tesouro
do fazendeiro rico em Lucas 12, 13, 21. Vamos ler, irmãos. Lucas 12. Vou abrir aqui, manusear aqui a nossa Bíblia. Pressa, né? Os irmãos ficam à vontade aí para também. Lucas 12. Treze, 21. Está aqui. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize-me ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor dentre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos que guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, né? Então, irmãos, sabemos que nada que está aqui nesse mundo nos pertence. Estamos aqui de passagem e por isso não devemos apegar a coisa nenhuma. O que Deus nos abençoa é para o sustento da nossa vida, para o vestimento diário. E nós devemos ficar alegres por essas coisas, né? E por isso Deus, Ele sabe o que necessitamos, por isso Ele nos dá o que nós precisamos para viver uma vida digna diante de Deus. Mas aqui, alguém lá da multidão perguntou a Jesus para que ele ensinasse ou falasse com o irmão dele que para dar parte dele da herança, né? E Jesus rebate dizendo que ele não é juiz, né, nessas coisas. E ele fala, olha, não se preocupa com as coisas desse mundo, né? Mas a nossa vida consiste na abundância, acautelar e guardar da avareza, porque a vida de qualquer homem não consiste na abundância do que possui. Aí ele fala aqui numa parábola, né? Agora ele vai tratar de uma parábola, um ensinamento que Jesus usou muito, né? Um ensinamento, uma comparação. A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Produziu muito, né? E arrazoava entre si, dizendo, indagando ele, né? Que eu vou fazer, o que farei? Não tenho onde recolher, era muita coisa mesmo. E disse, farei isso, derribarei os meus celeiros, edificarei maiores e ali recolherei toda a minha novidade dos meus bens. Eu direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos e descansa como bebe e folga, né? Mas Deus disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim aquele que para si ajunta tesouros não é rico para com Deus. Irmãos, não sabemos, né, a que hora Deus vai chamar cada um de nós. E ele disse aqui, né, olha, você não sabe, né? Nós não sabemos de nada. Então, irmãos, devemos ser sábios diante de Deus, né? Não se apegar, não ser avarento diante deste mundo, né? Mas sermos realmente pessoas que sejam desapegadas com as coisas materiais. E essas coisas, né? Focar naquilo que é necessário para nós, né? Fé, o amor, a esperança, a confiança que Deus vai fazer uma vida melhor para ele no futuro, né? Com destaque no verso 5º, então, ele respondeu, tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Jesus advertiu que a pessoa pode ser possuída pelas coisas que pensa possuir. Então, o que eu já falei, irmão, nada que temos aqui, a casa, o carro, né? E nada disso, de uma hora para outra, uma situação muda. Às vezes a pessoa tem uma empresa, às vezes tem um bom emprego, às vezes está rodeado de amigos e alguma coisa acontece que ele fica desprovido. Mas o único que não abandona, com certeza eu posso dizer que é o Criador. Ele diz assim, ainda que sua mãe viesse te abandonar, eu não te abandonarei, né? O Pai nos afirma isso. Então, irmãos, sabemos que nós temos uma joia preciosa.
preciosa, né? Que é o nosso Deus. Nosso Deus Criador, que fez todas essas coisas que nós vemos, que possui, Ele sim, possui todas essas coisas, que Ele é o Criador de tudo. Então, Ele pode, sim, todas as coisas, né? E isso é o que nos basta. Portanto, aqui Jesus adverte contra a tirania das coisas, né? O único escape contra o domínio das coisas materiais é a submissão inegociável ao governo de Deus em primeiro lugar. Então, em Mateus 6, voltando lá, Mateus 6, né? Vou botar aqui no celular que é mais rápido, né? Mateus 6. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, se nós buscarmos de todo o nosso coração, com certeza Deus tem planos melhores para cada um de nós. E Ele diz, buscai primeiro. Então, ao primeiro lugar, devemos buscar a Deus. Buscar o reino de Deus, né? E todas as coisas, e a sua justiça, né? E todas as coisas vão ser acrescentadas. Com certeza Deus não tem deixado faltar nada. Nós acordamos e levantamos porque Deus permite. Eu e você poderia deitar e não levantar mais, mas Ele permite. Ele sopra nos nossas narinas o fôlego da vida. É Ele que nos dá esse fôlego. É Ele que bombeia o nosso coração. É Ele que enche a nossa mente de alegria e de prazer. Quando lemos odiar e amar, aborrecer e amar, entendemos que se refere a rejeitar e aceitar. Se Deus não tiver exclusividade, nossas ações demonstrarão que o rejeitamos, né? Já parou para pensar que Jesus diz que o dinheiro é o rival e não Satanás? Você entendeu o que Deus está falando? O dinheiro é o rival. É o dinheiro que traz o amor ao dinheiro, né? É uma rivalidade. Qual a intenção de Jesus? Terceiro e último ponto, né? Tópico. Jesus está preocupado com o que fazemos do dinheiro, analisando o texto de Mateus 25, 31 e 46. Vamos ler aqui, Mateus 25, 31. Vou ler aqui na Bíblia, aqui, né? Bíblia digital, aqui, no celular. Mateus 25, 31 a 46. O juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem em sua direita: vinde benditos, meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembrando aqui, irmão, que o reino já está preparado. Quando Deus já chamou, quando Jesus chamou, o reino já estava preparado desde a fundação, né? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro, hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste. Estive na prisão, foste ver. Quando que Jesus esteve nessa prisão, né? Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, né? Então lhe dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para os anjos, o diabo e os seus anjos.
Lembrando, irmãos, que o fogo eterno não foi preparado para os homens, né? Mesmo os homens desobedientes, foi preparado para o diabo e os anjos que seguiram a Satanás, né? Ao diabo. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me hospedaste, estando nu não me vestiste, enfermo na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, ou nu ou enfermo, na prisão não te servimos. Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que quando um destes pequeninos não fizesse a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, irmãos, aqui nós encontramos dois caminhos, um para o céu, outro para o inferno. Uns são ovelhas, outros são bodes. Os irmãos veem que há uma separação. Uns vão para o gozo eterno, mas outros para o tormento eterno. Uns estiveram sempre ao lado de Jesus, outros não fizeram a vontade de Deus, rejeitaram. E esses que rejeitaram, que foram chamados de malditos, e esses irão para o fogo eterno, né? Então, irmãos, no dia do amanhã, ninguém terá desculpa para dizer, eu estou aqui sem saber. Não. Foram avisados, todos foram advertidos pelo próprio Senhor Jesus que não se apegasse às riquezas, mas que desapegasse das riquezas e fizesse realmente o que o Senhor queria que eles fizessem. O grande julgamento, Jesus aponta que os benditos do seu Pai deveria fazer, dar de comer aos que tinham fome, dar de beber ao que tem sede, hospedar os forasteiros, visitar, vestir os enfermos, os presos, etc. Os que não fizerem isso são chamados de malditos. Mas observando o texto que lemos, somos esclarecidos de que a primeira preocupação de Jesus era sobre o que o dinheiro faz de nós. Né? Jesus tinha essa preocupação. Ele pode cegar o olho mau, escravizar e destruir. Né? O dinheiro pode fazer essas coisas. As riquezas podem fazer essas coisas. O dinheiro não é mau. Ele pode ser usado para servir a Deus e aos homens. Mas o amor ao dinheiro faz com que as pessoas foquem nas coisas que não fazem parte do reino de Deus. Não é o dinheiro que é mal em si, mas que você ama mais o dinheiro do que a Deus. Que você deposita mais o amor ao dinheiro do que o amor de Deus, né? Então diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Esses são os dois maiores mandamentos. Vamos ler aqui também, que está proposto o texto, 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Os irmãos, reparam o texto que fala, muitos se desviaram. Quantas pessoas, né? Quantos cristãos, quantas pessoas que entraram no meio, no arraial celestial e foram engodados a sua fé pelo o amor ao dinheiro. E hoje já não estão mais nos caminhos do Senhor, porque o amor ao dinheiro, a mesquinharia, o egoísmo tomou conta do coração deles e essas coisas traspassaram a si mesmo com muitas dores. Quantas pessoas estão sofrendo por a falta da presença do Criador? Porque essas coisas, irmãos, o amor, o apego, a ursura, ela separa o homem de Deus, porque são pessoas que o egoísmo já tomou conta do coração. Concluindo, na vida cristã devemos escolher qual é a nossa lealdade principal. Um Senhor sempre terá preferência. Um Senhor desse aí, né? Deus ou
as riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode, porque não será capaz. Não terá habilidade nem recurso. Não será apto, competente. Sempre vai desejar de um para o lado. Não vai, a tendência vai sempre ser para um. Repare que muitos homens do passado, isso aqui é uma comparação, talvez não tenha muito sentido, mas eu quero usar essa comparação. Muitos homens do passado possuíam mais de uma mulher, né? Houve casos de homens que tiveram duas mulheres, né? Está aqui de Abraão e Sara, né? Abraão e Sara, Abraão teve Sara e Agar, mas ele amava Sara. Jacó teve duas mulheres, né? Eram irmãs, Raquel e Leia, né? Então, repare que ele amava mais uma do que a outra. Então, é a mesma coisa, né? Ou você vai amar mais a uma do que a outra. Por mais que você queira, não conseguirá. Vamos ler aqui Mateus 12, 25. O qual de vós... isso mesmo? Ah, não, isso aqui é Lucas. Mateus 12, 25. Rapaz. 12, 25. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, diz: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, irmão, não tem como permanecer em pé um reino dividido, uma casa dividida, né? E um servo dividido para dois senhores. Precisamos ser sinceros e admitir que encontrar um meio termo nessa área é muito desafiador, pois nossa régua é muitas vezes que nós vamos ganhar. Portanto, perceba que as três metáforas que vimos até aqui se unem para a lealdade inabalável aos valores de Deus. Então, essas três metáforas, né, que nós descobrimos nesse texto, né, sobre as riquezas, né, e sobre os valores que nós vimos aqui, sobre o Senhor, eles estão entrelaçados. Nós vemos que a lealdade inabalável não pode ser fragilizar, né, os valores do reino de Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um estudo, né, que falamos aqui nesse estudo sobre a tirania, né, a opressão das coisas materiais, do que prende o homem às coisas materiais. E só Deus para libertar o homem dessa situação, né? Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus por mais um estudo aqui realizado, né? Senhor Deus, Senhor nosso Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, pelo esse ensinamento que o Senhor nos traz à luz, esclarecendo sobre as riquezas, sobre o reino dos céus, sobre os valores do reino dos céus. A alerta que o Senhor fez a cada um de nós, através dessa ilustração, do homem rico que construiu aquele celeiro, e disse para a sua alma que poderia agora gozar de tudo. Mas Jesus Cristo nos adverte que nada nesse mundo nos pertence e que não sabemos o dia nem a hora que iremos ter um encontro com Deus. Também falou, Senhor, sobre o que nós fazemos com o dinheiro, aquilo que o Senhor deposita nas nossas mãos, o que nós podemos fazer para que as pessoas conheçam
e saiba que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que divulgou o reino dos céus aqui na terra. Pai, abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa aqueles que vão ouvir, que o Espírito Santo possa estar falando ao coração deles. Que a riqueza passa, as coisas vão passar, esse mundo vai passar, todas as coisas vão passar. Mas o que realmente permanece é o que está escrito lá: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vão ser acrescentadas. Essa é a nossa esperança, Senhor, no reino dos céus, que nós estaremos para sempre contigo. Quando alerta que quando nós seguimos e somos fiéis a Deus, que muitos vão perecer, Senhor, no inferno. Muitos que não ouviram a sua voz e não atentaram para cumprir a tua palavra. Uns foram para o gozo eterno, os fiéis, aqueles que permaneceram fiéis contigo. Outros que pereceram no inferno, para onde não foi preparado para eles, mas pela desobediência de cada um deles, cada um dos seres humanos, Senhor, foram parar lá. Porque eles, em algum momento, se desviaram, Senhor, pela dureza do seu coração. E abandonaram, Senhor, o princípio, escolher as coisas que pereciam neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar sempre a tua direção. Dê-nos entendimento, sabedoria na tua palavra. E que nós coloquemos, Senhor, como um farol dentro do nosso coração para iluminar a nossa mente e o nosso coração. Obrigado, Deus, mais uma vez. Obrigado por tudo. Abençoe os inscritos, os novos inscritos, aos irmãos que passaram aqui nesse canal. Que o Senhor abençoe poderosamente. Aquilo que eu não pude transmitir com minhas palavras, com meu sentimento, com estudo, Senhor, mas o Senhor possa colocar a semente no coração de cada um deles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço de todo o meu coração, para todos sempre. Amém e amém. Meu amigo, meu irmão, quero te agradecer por ter ficado até o final. E se você tem gostado dos nossos estudos, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amados irmãos, nós estamos orando sem cessar, orando pelo nosso Brasil, orando pela família, orando pela proclamação do Evangelho, pelo avanço missionário, orando pelas igrejas, orando pelos pastores, orando pelos líderes, orando por todos. Toda a última sexta-feira do mês, nós temos tido vigília de oração na nossa sala virtual de oração. E muita gente tem participado. Próximo ano, nós teremos uma vigília de 366 dias, ininterrupta. Vamos começar no dia 31 de dezembro, meia-noite, e vamos até 31 de dezembro de 2024, meia-noite. Nós precisamos de 1.464 igrejas para orar durante 8.784 horas. Cada igreja assumindo um bloco desta vigília ininterrupta de oração durante um ano. O site para inscrição já está disponível. Faça o cadastro da sua igreja nesta grande vigília. Os batistas brasileiros orando um ano sem cessar. 2024, ano da grande muralha de oração. Ano de oração. Conto com você, conto com a sua igreja. 24 horas.